No mundo do futebol hoje nós temos algumas promessas que são realmente futuros craques, todo mundo já vê isso. Outras talvez você nem conheça, mas o cara é bom. Por isso hoje nós vamos fazer um time apenas com as maiores promessas do futebol mundial e simular 5 temporadas para ver do que esse time seria capaz no IFC 26. Para isso eu vou considerar apenas jogadores com menos de 21 anos, exceto por 3 exceções, e eles não podem ser jogadores já de nível mundial, como por exemplo Yamal, Wirtz, Musiala, por exemplo, que aí eles já não são mais promessas, né? Apesar da idade, são realidades totais. Não esquece de comentar aí a opinião de vocês sobre o time que a gente vai montar e sugestões também que vocês têm de outros experimentos como esse. Vamos à escalação do nosso time, que tem Restes, o goleiro francês do Toulouse de apenas 20 anos, que é um gigante dentro de campo e que espera-se também que ele seja gigante na sua carreira. O Duro, também com a mesma altura, inclusive, 20 anos e goleiro holandês do Anzi. Na lateral direita nós temos Rico Lewis, o inglês aí promissor do Manchester City com 20 anos de idade. E outro inglês fechando a lateral, Livramento do Newcastle, esse tem 22. Kubasi, zagueiro do Barcelona, não poderia ficar de fora dessa lista, é uma promessa espanhola, com apenas 18 anos já é jogador de seleção. Assim como o Wilson também, que é uma grande promessa da Espanha, que acabou inclusive de se transferir para o Real Madrid, tem grandes expectativas. Ele tem 20 anos, ainda dá umas rateadas, ainda dá umas vaciladas, mas é um zagueiro com muito potencial. Diomander, zagueiro do Sporting de Costa do Marfim, e apenas 21 anos, um dos mais promissores jogadores do futebol de Portugal. E Lenny Yoro, jogador do Manchester United de 19 anos, francês. Na lateral esquerda, Lewis Skelly, que apareceu recentemente para o futebol no Arsenal e é um fenômeno na lateral. Assim como Kerkez, esse já se destacou tanto que conseguiu um belo contrato no Liverpool com apenas 21 anos, o húngaro é um fenômeno. Na volância nós temos o Baleba, jogador que é cobiçado por gigantes ingleses e atua pelo Brighton. Ele só tem 21 anos, mas futebol de gente grande. E Pavlovic, que tá comendo pelas beiradas lá no Bayern de Munique, mas é tido como uma das maiores promessas do futebol alemão. Com apenas 21 anos é um volante de muita qualidade. Daí nós chegamos talvez no craque do time, João Neves, um dos principais jogadores do futebol mundial da atualidade, jogador do Paris Saint-Germain, campeão e com muito protagonismo. Ele entrou nessa lista aqui porque o cara só tem 20 anos e já é um fenômeno. E vamos combinar assim, ele ainda não é um fenômeno do nível Vitinha, né, velho? Que aí sim não entra nessa lista, mas é um jogador muito promissor e que tem um potencial gigantesco dentro do PSG. Outro jogador dessa lista é o inglês Mainu, de 20 anos, do Manchester United, com potencial bacana. Já se esperou um pouco mais dele, mas é um jogador jovem, tá oscilando. Ainda é uma das maiores promessas, sim. No meio de campo nós temos um fenômeno argentino. Nico Paz, da equipe do Como, é tido como o futuro do futebol e já vem sendo cobiçado por gigantes europeus. Ele só tem 20 anos e é um dos principais jogadores do futebol italiano. Caso praticamente igual a de Yildiz, meia cracaço de bola da Juventus de Turim. O turco só tem 20 anos também e já é o protagonista da Vecchia Senhora. Fechando a meiuca, nós temos Mastan Tuono, que é uma das maiores contratações do Real Madrid recente. O argentino de 17 anos veio do River e é tido como uma futura estrela da equipe galáctica. Aqui cabe um adendo. O Yildiz vai jogar pra gente como ponta esquerdo, beleza? Por isso a gente tem 3 meias no time, que a ideia é trazer só um titular e um reserva pra cada posição. Ele será ponta esquerda ao lado do Désiré Doué, que também é um dos principais nomes desse elenco. Curioso que os dois pontas esquerdos são, entre aspas, improvisados, que eles fazem a função, né? Mas não são ponta esquerdo de origem. Mas é porque vocês vão notar que a gente tem muito ponta direito, realmente. O Désiré Doué talvez seja o jogador mais valorizado desse elenco, tá? Ele é um jogador já bem pronto. Eu acho que ele é um cara com potencial pra se tornar realmente um bola de ouro. Acho um jogador espetacular e fiquem de olho nesse moleque que, apesar de ele ainda não ser titular absoluto no Paris, ele tem tudo para despontar no futuro. Entrando agora oficialmente na direita, né, pela ponta direita, nós temos, claro, o Brazuca, Estevão, do Chelsea, que vem jogando demais lá no futebol inglês. Com 18 anos apenas e uma carreira de dar inveja por enquanto, o Estevão tem tudo para ser realmente um grande jogador da seleção Brazuca. Assim como um jogador que também tem muita mídia já também, né? Já vem sendo titular muitas vezes, um jogador muito bom. Estamos falando do Arda Güler, jogador da Turquia. É uma promessa também que ainda não chegou no seu auge, mas que já se vislumbra sim um futuro muito promissor para esse garoto de apenas 20 anos e que já é um jogador muito útil na equipe merengue. Para fechar o ataque, a gente tem um cara que esse não é tão útil na equipe merengue, pelo menos por enquanto, né? Que é o Endrick, velho. O brasileiro
de apenas 18 anos, é realmente, para o futebol brasileiro, uma das maiores promessas que surgiu nos últimos tempos, mas ainda não se firmou na Europa. Porém, entra sim nesse time porque, por mais que ele ainda não seja uma realidade, o Endrick é uma baita de uma promessa, vamos combinar, né? Com ele vem também o Samu, espanhol da equipe do Porto, que surgiu recente e é um jogador muito interessante, um cara físico ali de área, alto e bem novo. Tem tudo pra dar aí uma boa evoluída na carreira. Assim fica o nosso time com Restes no gol, Cubarsí e Huijsen na defesa, Livramento pela direita, Kerkez na esquerda, meio campo é formado por João Neves e Baleba, mais à frente Nico Paz, eu tinha colocado o Yildiz, mas me confundi aqui, o Yildiz vai jogar pela esquerda, né? Guller na direita, Endrick no meio, Desiré Doué pela esquerda. Fica assim o nosso banco de reservas também com ótimas opções, e tenho que dizer pra vocês que time caro, cara, botei 1 bilhão aqui pra gastar nesses jogadores e não foi o suficiente pra comprar todos, faltaram Yoro, Mainu e Samu, eles entram na próxima temporada, porque eu não tive caixa. Sem mais delongas então, meus amigos, chegou a hora da gente simular essa primeira temporada. Vamos ver do que será capaz o time das maiores promessas do futebol mundial. E assim chegamos ao final da primeira temporada das maiores promessas, senhoras e senhores, que logo de cara não surpreenderam muito no campeonato, não. Não tivemos nenhum participante na seleção da temporada. Eu espero que eles tenham feito um campeonato no mínimo decente, porque eles são as maiores promessas, cara. Apesar de eles não serem realidade, eles não são qualquer um. Mas por falar em realidade, ela foi dura, tá, cara? Porque o time terminou ali, ó, em 9º colocado. Ó, vou dizer pra vocês, posiçãozinha mediana, tá? Pra um time que custou 1 bilhão praticamente, a gente não conseguiu nem contratar todo mundo. Eu fiquei um pouco decepcionado. Nós tivemos 13 vitórias, 13 empates, 12 derrotas, até que a gente teve um ataque bem interessante, né? Nós tivemos um dos melhores ataques da competição ali, ficando em 6º, né? Mas realmente, nona colocação na Premier League, ela é razoável, tá? Nas Copas, nós avançamos na FA Cup contra o Forest, passamos pelo Cardiff City também, eliminamos o Leicester nas oitavas, passamos pelos Spurs nas quartas e fomos eliminados apenas nas semifinais nos pênaltis para o Bournemouth. Foi uma boa campanha de Copa, pelo menos. Na Carabao, a gente passou pelo Derby County, pelo Stockport e caímos nas oitavas para o Villa. O Endrick se destacou na Copa com 5 gols sendo vice-artilheiro, e o Nico Paz foi o líder de assistências na competição. Eles foram também, respectivamente, artilheiro e líder de assistências do clube. Na artilharia se destacou muito também o Desiré Doué, com 17 gols, mesmo sendo um ponta e não centroavante, né? O Guller também fez uma boa temporada, mas eu acho que o melhor jogador do time foi o Nico Paz. Ele foi o líder de assistências e também foi um dos mais influentes na artilharia. Depois a gente teve o Desiré Doué, o Kerkez fez uma boa temporada e o Guller. Tecnicamente, nós temos o Desiré Doué chegando a 88. Caraca, mano, evoluindo bem rápido. O João Neves chegou a 86 e 84 para Cubarsí e Kerkez. Huijsen fecha com Baleba e Arda Güler aqui. Tivemos muitas evoluções interessantes, algumas surpresas até também, tá? Endrick evoluindo rápido aqui, Estevão também indo bem. E aí eu acho que não dá nem pra dizer que ninguém decepcionou, né? Tudo bem que a gente tá falando dos caras mais promissores, então eu espero realmente que eles evoluam rápido. Mas eu gostei de ver, tá todo mundo melhorando bem. Foi uma primeira temporada mediana, mas promissora. Vamos à segunda pra ver se as coisas melhoram. Nessa segunda se juntaram ao time Yoro, Samu e Mainu, que estavam pendentes, onde na teoria o Samu vai ser titular lá na frente, né? A briga vai ser boa com o Endrick por aqui. Também teremos uma briga entre Estevão e Guiller, porque os dois estão evoluindo bem aí. E aqui na defesa também o Diomande tá começando a perturbar um pouco o Cubarsí e o Huijsen. Vamos ver como é que vai ser. Chegamos então ao fim da simulação dessa nossa segunda temporada, meus amigos. E nós tivemos um salto notório de performance das promessas, hein, cara. Agora sim a gente começa a ver os caras com outros olhos, porque nós temos uma disputa por título já na Premier League nesse segundo ano. E foi um salto muito rápido, né, cara, de uma temporada pra outra. O time conseguiu 24 vitórias, praticamente o dobro da primeira, 8 empates e 6 derrotas. E terminou também com o segundo melhor ataque da Premier League e a terceira melhor defesa também. Terminamos em terceiro, mas tivemos também briga por artilharia, com o Endrick ficando ali com 18 gols na liderança, velho, junto com o Gyökeres, o Merino meteu 18 gols, que loucura, velho, e o Watkins ali também. Na FA Cup, nosso time passou por Burnley e caiu pro Brentford. Na Carabao Cup, passou por Huddersfield e caiu pro Chelsea. Nossa melhor campanha segue sendo uma semifinal de Copa. Em campo, o Desiré Doué tomou a dianteira e foi o artilheiro com 25 gols. Temporada incrível dele, velho. Em segundo veio o Endrick, que conseguiu manter a titularidade mesmo com a chegada do Samu, porque ele evoluiu bem mais rápido. E a gente tem o Guiller chegando a 10 gols também. Kerkez fez 9 gols e surpreendeu demais, jogando como lateral esquerdo. Nas assistências, Nico Paz foi o líder, com 6. Guiller veio em segundo e Mastanto Ono vem com 4 também ali na lista. Desiré Doué agora é isolado o melhor do time com 90, o primeiro a atingir esse over. Não é à toa que ele é o protagonista também em gols, né?
O João Neves vem com 87, mostrando a força dos garotos do Paris. 8-6 pro Guiller, 8-5 aqui para Livramento, Wilson, Cubaci, Kerkes e Paz. O time sobe de patamar definitivamente. Muitas evoluções, praticamente todo o elenco agora acima dos 80, fazendo jus ao status de maiores promessas. Só que a gente tem um pequeno problema. O Wilson, cara, que é o nosso capitão e titular absoluto, não quis continuar no time. Então ele vai desertar aqui da posição dele. Vamos ver como é que vai ser o futuro sem o nosso melhor zagueiro. Chegamos então na terceira temporada. Um fator curioso é que é a primeira que o nosso time disputa a Liga dos Campeões, né? E olha que a gente não fez feio. Nosso time avançou direto na fase de Liga, terminando na sexta colocação com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas nós pegamos o Newcastle e vencemos no agregado por 4-1. Nas quartas eliminamos ali no agregado por 5-4 o Borussia Dortmund. Foram 2 grandes jogos. E nas semifinais a gente acabou caindo pro Real Madrid, velho. Real Madrid do Wilson. Foi pra lá que ele foi, canalha, voltou pro Real. Mas tudo bem, que na posição dele, o Diomande assumiu a bronca lá e foi muito importante pra gente nessa temporada. Foi um ano onde nós jogamos final. Sim, meus amigos, nós chegamos na nossa primeira final de Copa. Eliminamos o Arsenal na primeira fase da Emirates FA Cup por 2-1. Depois eliminamos o Newcastle 3-2. Passamos pelo Brighton 2-0. Pelo Port Vale 3-1. Que emblema é esse, Port Vale? Pelo amor de Deus. E na semifinal a gente eliminou o West Ham por 2-0. Nossa final será contra esse time aí do Tottenham. Mas eu confio demais nesse time que quer demais o seu primeiro título. Vamos nessa. Contra o Tottenham. Partimos pro jogo e tem título com 2 gols do Samu, cara. Fazendo história e dando a vitória para o time das promessas. Agora sim a gente vê uma evolução mais linear, com o primeiro troféu vindo no terceiro ano do nosso experimento. Nós ainda tivemos o artilheiro Desiré Doué do campeonato da Copa aí, né, líder. E na outra Copa o nosso time passou pelo Burton Albion, mas caiu para o Millwall. Foi o ano do nosso primeiro título, mas foi também o ano da nossa maior pipocada até agora, né? Você disse pipoca? A gente terminou a Premier League com o Liverpool campeão, onde apesar do Samu ter feito os gols da final da Copa, o Hendrick foi o titular por aqui, tá? Não perdeu essa vaga não. Desiré Doué, Kerkes e Restes estiveram no time também. Mas como assim a gente pipocou? Aconteceu de novo, cara. A gente chegou muito perto, mas não venceu o troféu. Fizemos uma campanha um pouquinho pior do que na temporada passada, o suficiente pro Liverpool terminar na nossa frente. Nós tivemos o melhor ataque, a melhor defesa, mas não fomos os campeões. Fizemos 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Perdemos pouco, mas empatamos demais para sermos campeões. O Hendrick meteu simplesmente 23 gols e foi o terceiro colocado na artilharia, que contou com Desiré Doué no top 10 também, e em quinto nas assistências do campeonato inglês. E sai de baixo que o Hendrick saiu da jaula, meu amigo. Ele ganhou 4 de overall nessa temporada. Insano, quanto mais o tempo passa, mais rápido ele evolui, né? Vai contrariando todas as leis da física do modo carreira. Desiré Doué com 25 gols, veio logo em seguida com a vice-liderança, e o Nico Paz fez 15 gols, cara. O Nico Paz também evoluiu bem rápido, principalmente naquela segunda temporada, né? Aí a gente tem o Arda Güler chegando a 14 gols e 13 assistências. Foi um dos melhores aí da temporada, junto com o Hendrick, né? O Hendrick também não dá pra tirar esse título dele dessa vez. O Arda Güler fez 13 passes, o Desiré Doué 12, Hendrick 9, Nico Paz 7. Tecnicamente, Desiré Doué segue liderando com 91 de over como o melhor do time. O João Neves vai evoluindo devagarinho, mas tá chegando lá. Mas o Güler tá vindo um pouco mais rápido, né? O Livramento chegou aqui com 8-7 junto com o Nico Paz e o Hendrick. O Hendrick atropelou, né? 8-6 aqui pro Restes, 8-6 também para Cubaci, Kerkes, Balebar. O time da gente vai ficando cada vez mais competitivo, mas a gente tem uma má notícia. Vamos perder o nosso segundo garoto, velho. O Estevão realmente não quis continuar. E aí eu vou dizer, cara, foi uma baita surpresa pra mim, porque eu botava muita fé no Estevão e nem tanta no Hendrick. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Hendrick virou titular absoluto do time, o Samu perdeu de fato essa posição aqui nessa temporada, e o Estevão não conseguiu tancar o Arda Güler, cara. Eu, sinceramente, eu acho o Estevão melhor do que o Arda Güler. Acho que ele tem mais potencial do que o jogador turco aí. Mas aqui o Güler voou na frente. Comenta o que vocês acham, mano. Realmente o Estevão aqui comeu o banco até o fim e preferiu sair do time. Faz parte, né? Pelo menos ele vai sair campeão, cara. Já que 3 anos depois nós conseguimos o nosso primeiro troféu. Agora vamos para a 4ª temporada com o time da gente desesperado para ganhar a Liga e quem sabe a Champions.
O Estevão resolveu jogar no Liverpool, mas eu acho é pouco, porque quem ficou foi feliz, meus amigos. Nós vencemos finalmente a Premier League 4 anos depois, com direito a Endrick, Arda Güler, Nico Paz, Livramento, Diomande e Restes no time da temporada. 6 nomes, espetacular. E não teve pra ninguém, de fato foi a nossa melhor campanha. Nós tivemos novamente o melhor ataque, agora dessa vez a segunda melhor defesa, porque o Manchester United ficou perdido aqui com a defesa muito boa, né? Foram 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, e assim, literalmente, nós transformamos aqueles empates em vitórias, né? E aí isso foi decisivo pra gente ser campeão. Curiosamente, dessa vez o Endrick não foi o artilheiro, ele fez 20 gols e ficou na 4ª colocação, enquanto nas assistências o Doué e o Güler apareceram com 8 passes pra gol na lista. O time da gente levou também a Supercopa da Inglaterra contra o Liverpool 2 a 1, chora Estevão, e acabamos perdendo a final da Copa Carabao Cup, depois de termos avançado contra o Middlesbrough, Leeds United, Manchester United, Leicester City, pegamos o Tottenham e perdemos a final. Já na Copa da Inglaterra, a nossa eliminação não foi tão glamurosa, a gente passou ali pelo Lincoln City e pelo Brighton, nos pênaltis, chorando pra cair ainda nas oitavas pro Arsenal. E na Champions League a gente conseguiu pela segunda vez se classificar entre os 8 primeiros, cara. Foram 2 anos competindo e 2 anos passando direto na fase de liga, gostei. 5 vitórias, 3 derrotas, né? Ou ganhava ou perdia. E aí passamos em oitavo pra enfrentar aí o Mônaco. E passamos pelo time do Principado por 5 a 3 pra enfrentar o Barcelona. E aí acabamos caindo pro Barça por 3 a 2. Será que se o Yamal tivesse no nosso time a gente teria passado, cara? Nunca saberemos. O curioso é que na Champions até agora a gente não teve nenhum jogador que tenha se destacado muito assim na lista de artilharia, tá? Mas pelo nível que o nosso time vem atingindo, eu acho que a gente pode esperar sim um troféu de Liga dos Campeões. Afinal, nós temos o Doué chegando a 92, o João Neves atinge os 90 finalmente aí na 4ª temporada, então a dupla do PSG sendo protagonista. 8-9 para Livramento, Nico Paz, Arda Güler, 8-8 pro Endrick e 8-7 para Restes, Kubasi, Kerkez, Balebar. O time vai ficando cada vez mais competitivo, com o Endrick mais uma vez sendo o artilheiro com 29 gols dessa vez e o Doué com 20, mais uma vez sendo um dos jogadores com mais participações, ele teve 33. Nico Paz vem com 28 participações e 27 para Arda Güler. Realmente, esse quarteto fantástico aqui do ataque tá rendendo, hein? Com direito até o Endrick vencendo o prêmio de melhor jogador do ano. Mas e a bola de ouro? Será que algum deles leva? Até agora ninguém foi indicado, mas a gente vai entrar na última temporada com grandes chances. Bem, meus amigos, indicação nós tivemos, hein, cara? Olha só, Désiré Doué esteve entre os indicados. Eu esperava o Endrick, mas beleza. Rodrigo, Mbappé e Vini também. Caraca, o Doué no meio do arrumo de gente do Real Madrid. Muita fé, viu? Olha aí o que eu tô falando, rapaz. Nunca duvidei. Désiré Doué leva a bola de ouro. Temos uma promessa que vira total realidade. Na verdade, boa parte já virou realidade, mas o Désiré Doué foi um passo além. Conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo. Detalhe, ganhamos esse prêmio sem vencer uma Champions ainda, hein, velho? Então, mais do que nunca, nós temos aí quase com a obrigação de pelo menos ir pra final. Vamos ver se a gente vai dar conta. É, meus amigos, conquistar a Europa foi virando quase uma obrigação para o time das promessas 5 anos depois, onde já não são mais promessas, e sim realidade. E o que eu posso dizer pra vocês é que, de fato, a garotada vingou, tá? O time foi bicampeão da Premier League, com 82 pontos, 23 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Foi a campanha com menos derrotas da gente. E a gente, pela segunda vez em 5 anos, teve os melhores números tanto no ataque quanto na defesa. Tivemos o Endrick também sendo o artilheiro mais uma vez aí da liga com 28 gols, não deu chance pra ninguém, assim como o Doué também não deu chance para os líderes de assistência e foi o primeiro com 14. Nós também vencemos a Supercopa da Inglaterra ali, né, contra o United 2 a 0. E na Copa a gente foi mal demais dessa vez, né, perdemos pros Spurs logo de cara, mas na Carabao nós mudamos essa história, porque nós vencemos o Ipswich por 2 a 1 ali, e depois a gente passou pelo Sheffield, passou pelo Manchester City nos pênaltis sofrido, eliminamos o Norwich e ganhamos, cara, ganhamos a Copa da Liga. Nós vencemos todos os títulos nacionais então, né? Ganhamos uma Copa da Liga e uma Copa da Inglaterra, aquela principal, a FA Cup. Mas o que o mundo quer saber é, e na Champions, hein? Bem, olha só, uma coisa que eu tenho que dizer, que eu fiquei surpreso, é que esse time da gente, ele não vem pra brincadeira não, né, pô? Todas as temporadas a gente passou logo de cara aqui na fase de Liga, não foi diferente. 4 vitórias e 4 empates invictos. Nas oitavas de final a gente passou pela Juventus 4 a 0, eita, resultadozinho aqui pra dar uma iludida. Nas quartas a gente passou pelo Bayern 6 a 3. É, não tem mais como eu me iludir mais não, já tô iludido já. Passamos pelo Arsenal, hein? 1 a 0, aí foi mais chorado, né? Foi mais chorado. Nós estamos na final da Champions, o jogo vai ser contra o Bayer Leverkusen. Inclusive aquilo que eu tava reclamando da gente não ter protagonista na Champions, dessa vez o Désiré Doué foi o artilheiro com 11, né? Briga ali com o Coral pela liderança. Nas assistências, Nico Paz com 9 passes foi o líder. E no geral o Endrick meteu
37 fucking gols. Que é isso, cara. O Desiré Doué, 32. Impressionante esse francês. 14 pro João Neves e 13 pro Nico Paz. Nas assistências, os números ainda são bizarros, tá? O Paz deu 16 assistências, o Desiré Doué também, e o Güler deu 10. Agora, tenho que dizer pra vocês, sendo bem sincero, que eu fiquei surpreso com a evolução desses caras, mano. O Desiré Doué chega a 93, o João Neves e o Nico Paz a 91. Aí a gente tem o Livramento chegando a 90. Nós pegamos as maiores promessas do futebol mundial e somente 4 delas em 5 anos atingem 90 de overall. Eu esperava que fossem mais, tá? Tô até um pouco surpreso. Eu não sei se a curva de evolução desse EFC tá um pouco mais baixa, ou se é porque realmente eles são promessas na vida real, não necessariamente no jogo em si. Eles não são necessariamente jogadores com o maior potencial do jogo, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas, apesar de boas evoluções, a gente não teve tantos noventinhas, né? O Güler chega a 89. Aí a gente tem, por exemplo, o Endrick estacionando com 23 anos, tá? Não evoluiu. Baleba vem com 88 junto com o Kerkez, Restes. E 8-7 aqui pro Diomanda e pro Kubarsi. Só que isso que eu tô falando é um mero detalhe. Não dá pra negar que esse time aqui, ele tá absurdo, né? Tá muito forte e é um dos mais fortes do jogo, sem dúvidas nenhuma. É um time pra vencer tudo de fato. Não é à toa que nós dominamos de novo a seleção do campeonato com 4 nomes por lá. Mas canalhamente roubaram o prêmio de melhor do campeonato do Endrick, que deram pro Barcola. Só que o papo aqui é o seguinte, se nós realmente quisermos vencer tudo, nós temos que vencer, é lógico, a Champions. Então agora nós vamos a campo com esses garotos pra tentar fechar com chave de ouro esse experimento e vencer a orelhuda. Vamos embora encarar o Bayer Leverkusen. Kerkez na frente, Endrick. Tapa bom pro Baleba, deixar Arda Güler. O goleiro pegou, mano. Como assim, velho? Jogadaça, hein? O time é muito rápido. Sai pra lá. Livramento. Boa bola. Que bolão. Nico Paz, golaço. Vamos, caramba. Caramba, o time é muito bom, velho. 1 a 0 com o Nico Paz. Após uma assistência espetacular de Arda Güler. Que bolão que ele tocou e o Paz nem dominou, já engatilhou a canhota. Lá vem o bola de ouro, Desiré Doué limpou a escorada, João Neves. O time da gente vai chegando, Arda Güler. Ivade, limpa, linda jogada, cruzou, tira, encapia em cima da área ali, o Endrick já ia chegar. Recuperação é nossa. Boa jogada, Arda Güler. Bate pro gol, Güler. Nossa, pegou Vargas. Boa, o tapa. Isso, garoto. Nico Paz, que bolão. Endrick, apenas 20 e não sei quantos anos o goleiro pegou, mano. Caraca, a gente tá fazendo hora pra fazer esse gol. Só que os caras também não conseguem chegar, né? Nossa zaga tá muito bem postada. Fechou com o Kerkez, recebeu. Lá vem o Endrick, o cruzamento saiu. Desiré Doué. Na jogada dos dois craques, quase um golaço. Chega o time deles no finzinho, tenta uma pressão final. Conseguem a jogada, Bonifácio se bateu e ela vai pra fora. A primeira chegada dos caras nos 88, meu amigo. Que defesa, hein? Não o goleiro, né? Ele não defendeu nada. Falando da defesa mesmo. Vocês entenderam? Pode ser que eu talvez, só talvez eu tenha falado um pouco antes da hora, né? Não sei, lá vem eles, o cruzamento. Falei nada, é fim de papo, é vapo. O time das promessas consegue vencer a Champions em sua 5ª temporada, cara. E eu vou ser bem sincero, poderia ter vencido até talvez na 3ª ou na 4ª, porque o time engatou rápido, né? Apesar de a gente não ter atingido um auge tão absurdo em tantos jogadores ao mesmo tempo, como eu tinha citado, mas a evolução deles foi bem satisfatória e foi bacana, foi mais gradativa, mas foi mais junto, assim, todo mundo evoluiu junto, os zagueiros também evoluíram bem e tudo mais. Lembrando que nesse experimento eu não usei auxiliar técnico, tá? Então foi tudo só ali o elenco padrão. Bem, eu espero que você tenha curtido o vídeo, então deixa o teu like que ajuda demais, compartilha esse vídeo, manda pra galera aí conhecer o canal e confira também outros vídeos aqui do canal pra você, que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que na descrição também tem um link da Centauro, cupom CDB10 para 10% de desconto em qualquer produto vendido entregues por eles, beleza? Um beijo, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!